Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, vivenciando esse espaço de expansão do conhecimento, né? Há por muitos anos, ela forneceu ferramentas de bioconstrução e permacultura, né? Como modo de viver, como já estamos conversando, né? O Pindorama é uma referência à escala global. Meu nome é Álvaro, eu sou formado na arquitetura, né? Com um foco mesmo na sustentabilidade e a regeneração. E aí, como a gente chega aqui, né? Eu trabalho diretamente com a transformação das células mesmas, chamada cidades, né? Onde estão localizadas as principais atividades que nos definem como sociedade, né? E é aí onde empieza a fazer esse trabalho de regeneração. Hoje vamos conversar sobre um tema de muita importância para nós, que cada dia vem ganhando mais força, com grandes referentes em bioconstrução com bambu, revelando a relação direta entre natureza, inspiração e forma. Agora, nada disso é possível sem a presença de uma brilhante acadêmica, que eu agradeço muito de estar presente. Ela dedicou sua carreira profissional e a pesquisa e desenvolvimento profissional diretamente para projetos de bambu. Estamos falando da arquiteta Maria Clara Barsotti, fundadora da IG Arquitetura, um escritório que deixa sua marca em diferentes lugares do planeta também. Se você não siga ela no Instagram, é o momento de fazer agora. aig.veoconstrução, sim? Vai encantar seus olhos com a natureza construtiva que ela propõe. Hoje, esta palestra, apresentamos com o título de Desenho Orgânico com Bambu e a Natureza Paramétrica. Maria Clara, seja bem-vinda essa noite. Você tem a palavra daqui para frente. Vamos ter uma palestra muito especial. Serão 50 minutos que vamos estar compartilhando energia, compartilhando informação e muitos projetos que a IG e Maria Clara vêm trabalhando, né? Assim que, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, Álvaro. Muito obrigada pela apresentação e pelo convite também. É um prazer enorme estar aqui no Instituto Pindorama, que é essa grande referência de bioconstrução. Estou muito animada, inclusive, para conhecer o espaço do Pindorama em breve. E, enfim, estou muito feliz com essa nossa parceria entre o Pindorama e a IE, Bioarquitetura. Vou começar aqui a compartilhar minha tela. Beleza, se precisa de uma ajuda, pode falar. A gente está aqui para apoiar. Acho que foi, né? Está vendo a minha tela? Então, ainda não. Agora sim. Tá bom. Então, além do que o Álvaro já introduziu, eu queria só dizer que essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela vem em parte da minha pesquisa teórica do mestrado que eu fiz na UF e também parte da minha experiência prática. Eu comecei a trabalhar nessa área no escritório do Jaime Penha, no México, e em 2019, e aí depois eu criei o meu escritório com meus dois sócios, o Alan e a Daisy, que se chama IE Bioarquitetura, e depois eu também tive a oportunidade de participar de um outro trabalho no México, que foi a Grand School Tulum. E eu queria começar aqui, na verdade, mostrando um vídeo que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Tá na tela do vídeo, né, Álvaro? Vou botar. O Álvaro, você saiu? Não estou mais te vendo, mas vou dar play aqui. Eu faço a casa pra não me esforçar. Pra minha casinha eu sou fofoquinha, eu gosto é de brincar. Sim, vale, é minha casa, é onde eu vou morar. Mas eu não me amofino, vou tocando violino, que eu gosto é de dançar.
minha casa com pedra e com tijolo. Para trabalhar não sei dançar, pois não sou nenhum tolo. Quem tem medo do lobo mau? Tem medo do lobo mau? Eu escolhi começar com esse vídeo para introduzir o tema do preconceito que existe em relação à bioconstrução. É a história dos Três Porquinhos, que é um clássico do folclore europeu e é conhecido mundialmente. Na teoria, tem a moral da história sobre o trabalho árduo na vida das pessoas. Só que na história, os porquinhos que usam materiais naturais para construção são vistos como inconsequentes e irresponsáveis que queriam terminar logo a sua casa para poder ir brincar. Enquanto o porquinho sério, que usa os materiais adequados, tem a sua casa resistida ao sopro do lobo mau. E fazendo uma alusão ao sopro do lobo mau com um furacão, esse daqui é um exemplo de um projeto do arquiteto que eu falei, o Jaime Penha, arquiteto colombiano com escritório no México, que já resistiu a alguns furacões, como o furacão Delta, que foi categoria 2. Fica em Playa del Carmen, essa construção, em frente à praia, ou seja, completamente exposta aos ventos, e não sofreu nenhum dano com o furacão. E esse daqui é um outro exemplo, que é um projeto da IE, em parceria com o Arista Cero, e foi construído pelo Chusquin, fica em Tulum, e é uma cobertura de bambu no alto desse edifício. E o mais marcante que teve recentemente foi o furacão Beryl, que foi categoria 3, com ventos de aproximadamente 180 km por hora, e causou diversos danos em Tulum. A estrutura também não sofreu nenhum dano, e o bambu é muito leve, né? Tinha tudo para sair voando, como na história dos Três Porquinhos, só que a estrutura está muito bem executada pelo Chusquin. A estrutura está muito bem ancorada na viga de concreto, com grout, vergalhões e ganchos. Aí uma outra adversidade ao qual o bambu resiste muito bem são os terremotos. Teve um exemplo emblemático, que foi o terremoto de 1999, na Colômbia, e que foi magnitude 6,2. E quando aconteceu isso, observaram que diversas estruturas de bambu resistiram super bem ao terremoto, enquanto várias de concreto, por exemplo, foram às ruínas. Esse daqui é só um dos exemplos de uma estrutura de bambu que sobreviveu ao terremoto, que é La Pequena Granja de Mamalulu, um centro de permacultura. E, enfim, enquanto outras construções próximas foram completamente às ruínas. E isso acontece porque as estruturas de bambu, elas absorvem e dissipam a energia sísmica. Ela permite o movimento da estrutura. O famoso balança, mas não cai. Enquanto a estrutura de concreto, ela é rígida, ela é um monolito. Então, quando ela é submetida a esforços intensos, ela tem tendência a acontecer fissuras, falhas, rachaduras. E aí, com essa catástrofe, ficou evidenciado o potencial do bambu na Colômbia e o movimento para incluir o bambu nas normas colombianas de construção, inclusive contra terremoto, ganhou força. Em 2010, eles aprovaram a norma de construção com bambu, que inclusive é bem completa. Enfim, é claro que uma estrutura de concreto pode resistir também a um terremoto, só que demanda mais soluções mais complexas e um maior esforço técnico na execução.
Mas, enfim, é claro que tudo depende da boa execução, de boas fundações, etc., inclusive na construção com bambu também, né? E aí, apesar de existirem boas alternativas de materiais naturais como o bambu, o que a gente vê hoje no cenário da construção é uma dinâmica completamente degenerativa, onde o construir convencional causa danos ao meio ambiente e à saúde humana, e a todas as formas de vida. Hoje, a gente vive a era do antropoceno, que é a era geológica marcada pelo impacto humano no planeta. Ou seja, as outras eras anteriores que foram marcadas pela origem da vida, pelos dinossauros, agora, infelizmente, a gente vive a era onde a humanidade é a principal força geológica, alterando profundamente o planeta num curto espaço de tempo. Não existe um consenso sobre essa era. Algumas sugestões são o início da colonização das Américas e a Revolução Industrial. Inclusive, a autora Mary Oxman, ela diz que o ser humano se divorciou da natureza com a Revolução Industrial. E, em paralelo a esse termo do antropoceno, também surgiram outros termos, como o capitaloceno, que destaca a responsabilidade do capitalismo nessa crise ambiental. Porque o capitalismo vê a natureza como um produto e explora sem respeitar os seus ciclos. E o resultado disso são diversos, como a poluição do ar, das águas, dos solos, a poluição da atmosfera. E, enfim, todos os relatórios recentes da ONU, da COP e de outros órgãos dizem que o setor não está no caminho, o setor da construção civil não está no caminho para a descarbonização até 2050. E agora eu vou falar rapidamente sobre esses 3 materiais que são os mais comumente usados na construção civil, trazendo alguns exemplos para ilustrar o dano que a fabricação ou a extração desses materiais podem causar. O primeiro é o cimento, o segundo, agregados. Agregados são areia e brita, que junto com o cimento formam o concreto. E o aço, que é produzido através do minério de ferro. Aí, começando pelo cimento, o maior impacto do cimento está na sua etapa produtiva, porque o processo envolve a queima de combustíveis fósseis em altas temperaturas, liberando gás carbônico e outros gases tóxicos na atmosfera também, como mercúrio, chumbo, arsênio. Esse aqui é o exemplo da comunidade rural de Queima-Lençol, na Fercal, no Distrito Federal, que inclusive é onde tem uma cimenteira, e a cidade ela foi chamada numa matéria de jornal como a cidade que respira cimento. E mediram a concentração de partículas no ar e tinha 444 microgramas por metro cúbico, enquanto o seguro seria até 80 microgramas por metro cúbico, então estava muito acima. Em entrevistas, os moradores falaram que antes era ainda pior. Eles tiveram que mobilizar, fazer manifestação, até o Ministério Público impor o uso de alguns filtros na fábrica para reduzir essas emissões. Só que antes os moradores falavam que o nariz no final do dia ficava tipo branco, a pele ficava colada, eles tinham que limpar a casa com rodo, proteger toda a casa com tela mosquiteiro, a cama com tela mosquiteiro. Enfim, mas não se trata de... Eu não acho que se trata de parar de usar totalmente o cimento. Só acho que a gente precisa usar ele em quantidades menores, onde for realmente necessário. Ensi. Dime. Sim, aqui tem uma pergunta, né? Em base a isso mesmo. Onde é necessário usar o cimento dentro do que é a construção com bambu? Pode responder isso agora ou quer ir respondendo claro. mais em frente? Não, falo agora. Então, na própria construção com bambu, a gente usa cimento. Aqui nesse detalhe que eu mostrei, a gente faz um furo no bambu e preenche isso tudo daqui com cimento, conectando até na viga. Além de ter esses vergalhões. Enfim, então a gente também usa o concreto nas fundações das construções, no geral, dependendo, claro, do tipo de solo, mas no geral a gente usa concreto. E também em alguns tipos de superfície de cobertura
também a gente usa uma pequena porcentagem de cimento na mistura. Tem uma frase do Krenak que eu acho que é muito boa, que é: temos que parar com essa fúria de meter cimento e asfalto em tudo. Então, acho que é isso. A gente, por exemplo, para estruturas, a gente tem diversas alternativas. A gente não precisa fazer colunas de concreto. A gente pode usar o bambu, que é uma alternativa ecológica. Obrigado, Ensi. Muito esperto, muito indicado esse desenho para explicar. Yes. Claro, quando queira, Sálvaro. Agregados, que são areia e brita, como eu falei, eles representam um impacto de menor magnitude, quando comparado a essas grandes cimenteiras. Mas a extração excessiva desses materiais também pode acarretar em desastres ambientais. Esse daqui é um exemplo de Seropédica, onde a principal fonte de renda é a extração de areia. E a paisagem ela foi drasticamente alterada devido à escavação excessiva, fazendo o lençol freático aflorar e criarem essas lagoas. E essas lagoas, para muita gente, pareceu, né, uma ótima notícia. Inclusive, gravaram várias novelas nessas lagoas, fingindo que era o Egito. Mas, na verdade, isso daqui é um grande risco ambiental, porque o lençol freático está exposto, correndo grande risco de contaminação. E a produção do aço também envolve altas temperaturas, enfim, poluindo a atmosfera com gases tóxicos. E, além disso, essas minerações a céu aberto, essas grandes minas, elas removem toda a camada nativa de vegetação e deixam o solo estéril. Além de outros impactos, como os ruídos e as vibrações que afastam a fauna local. Enfim, e além disso, a gente tem 2 exemplos de 2 grandes acidentes que aconteceram porque a barragem de rejeitos da mineradora rompeu por falta de manutenção ou má gestão, enfim, que são Mariana e Brumadinho. E então, basicamente, em Mariana aconteceu uma avalanche de lama tóxica. Basicamente, lama tóxica é lixo tóxico, tinha arsênio, mercúrio, manganês, enfim, deixou diversas vítimas fatais, famílias desabrigadas, mais de 10 mil postos de trabalho foram fechados, ou seja, milhares de agricultores e pescadores ficaram sem trabalho e sem renda, porque a lama percorreu o rio inteiro até chegar no mar. Foram mais de 600 quilômetros dessa lama tóxica. E 4 anos depois acontece Brumadinho, enquanto as famílias de Mariana ainda estavam negociando e contestando as indenizações com a empresa Vale, enfim, a antiga Vale do Rio Doce. E, enfim, é isso. Só pelo fato de existirem essa grande mineradora, ela é capaz de causar uma destruição fenomenal. E então o fato é que a forma como a gente constrói hoje não é compatível com a vida na Terra, não só para os seres humanos, mas para todas as espécies, no longo prazo. Esses daqui são alguns conceitos arquitetônicos que eu venho estudando e que eu me aprofundei durante o mestrado, que são a arquitetura orgânica, biomimética, desenho paramétrico, arquitetura regenerativa, bioconstrução, arquitetura vernacular, desenho biofílico e neuroarquitetura. São diversas abordagens, né, cada uma com as suas particularidades. Além disso, muitos desses conceitos se sobrepõem entre si, e aqui eu agrupei eles dessa forma que fazia um sentido para mim, para eu poder explicar de forma mais sintética sobre esses conceitos. O primeiro grupo de conceitos, eu acredito que ele está muito conectado a uma eficiência estrutural, a forma em si da estrutura. Só que muitas estruturas biomiméticas, elas podem ser feitas em concreto, por exemplo. E aí, então, vem o segundo grupo, que é o da bioconstrução, que aí já fala mais sobre uma escolha consciente dos materiais, por exemplo,
Enfim, a vernacular e a regenerativa também já tem foco em questões bioclimáticas e na circularidade também. E o terceiro grupo de conceitos, a biofilia e a neuroarquitetura, tratam da criação de ambientes saudáveis. Eles enfatizam como os espaços podem afetar positivamente ou negativamente também o corpo e a mente das pessoas. E eles evidenciam que a presença da natureza como elemento no projeto arquitetônico é algo essencial para a gente alcançar essa arquitetura mais saudável. Hoje eu vou focar só nesse primeiro tópico, da arquitetura orgânica, paramétrica e biomimética, e, se der, vou passar rapidamente só sobre algumas questões do bambu, no segundo tópico. E aí, então, começando sobre a arquitetura orgânica, dentre esses conceitos, é o mais conhecido de forma geral, né? Eu trouxe alguns exemplos de Gaudí para ilustrar, mas porque, junto com a biomimética, por exemplo, muitos autores defendem que Gaudí foi um precursor da biomimética, antes mesmo desse termo ser usado. E a biomimética consiste na prática de se inspirar nas soluções desenvolvidas pela natureza. É uma ciência multidisciplinar, além da arquitetura, também se aplica ao design, à tecnologia, e ela visa criar sistemas, produtos, espaços mais eficientes. E essa vertente da biomimética, ela começou a ganhar mais força nos últimos anos por causa da arquitetura paramétrica, ou seja, por causa dos avanços tecnológicos computacionais que permitem hoje a arquitetura paramétrica, que é uma metodologia de projeto baseada na definição de parâmetros e da relação entre eles. Basicamente, ao invés da gente modelar a forma final, a gente vai criar o código que vai gerar aquela forma final, que é completamente editável, porque todos os parâmetros estão conectados. Então, esses três campos, eles se relacionam profundamente, estão profundamente conectados, e todos compartilham essa busca por uma inspiração na natureza. Aí que são os exemplos de Gaudí. Aqui no Parque Güell, essas colunas, elas nascem de um ponto e se abrem em cima, né? Se assemelhando à estrutura de cogumelos, por exemplo. E aqui na Sagrada Família, a gente vê uma clara analogia ao sistema das árvores, nessas colunas, que a determinado ponto elas se ramificam, fazendo uma distribuição do peso de forma muito eficiente, se assemelhando às árvores, como funcionam as árvores. E, além disso, Gaudí ele usava a natureza como adorno também, como ornamentação, ele usava a natureza de diversas formas. E, além disso, ele acreditava numa arquitetura que emulasse as leis da natureza, que não só imitasse. E essa daqui é a citação de alguns autores, que com 100 anos de antecedência, Gaudí percebeu a importância de proteger e respeitar a natureza, seguindo seus ensinamentos, não apenas como modelo estético ou artístico, mas como modelo de eficiência. E esse exemplo é muito interessante, porque é também da Sagrada Família, e Gaudí fazia as maquetes dele de cabeça para baixo, se aproveitando da lei da gravidade. E a lei da gravidade é uma lei natural, né? Então, dessa forma, ele alcançava os arcos catenários, que são formas muito eficientes, formas naturais, e com isso ele consegue fazer essas cúpulas tão altas assim, e tão inovadoras para a época. Hoje em dia a gente consegue replicar isso muito facilmente, né? Através da arquitetura paramétrica, através de softwares paramétricos como o Grasshopper, que eu vou falar um pouco mais à frente. E Gaudí, ele se inspirava profundamente também na geometria sagrada. A geometria sagrada é um termo que tem bastante destaque, principalmente no atual campo da arquitetura com bambu, e nada mais é do que a geometria da natureza. Essa geometria ficou conhecida como sagrada, porque além de muitas culturas ao longo dos anos considerarem
a natureza algo sagrado, essa geometria foi muito aplicada em construções de cunho religioso, como igrejas e mesquitas, ao longo da história. E esse daqui é o padrão da flor da vida, que consiste na repetição desses círculos que possuem o mesmo raio. Aqui é a representação da flor da vida de diversas culturas, que inclusive algumas delas nem tiveram contato entre si e replicaram o mesmo padrão, porque esse padrão simplesmente ele não é inventado pelo ser humano, ele é um padrão que existe na natureza e o ser humano só descobriu. Assim como a matemática, ela existe também, e o ser humano, ele estuda, descobre e representa. Esse daqui é o caderno de Leonardo da Vinci, que também era um pesquisador da geometria da natureza. E essa geometria, ela, na verdade, ela é tridimensional. Ela está presente, por exemplo, na divisão celular, que é simplesmente como as esferas melhor se organizam no espaço. E aí ela fica assim, e aí quando ela fica planificada, por isso que ela fica com essas sobreposições dos círculos. E essa forma que o limite dela vai ser sempre um hexágono. Esse daqui é um exemplo muito prático que ilustra esse tipo de organização, que é basicamente uma cumbuca com vários objetos que parecem M&Ms, né, do mesmo tamanho, que ao serem chacoalhados, eles se reorganizam naturalmente até cada um encontrar a posição mais eficiente e estável. Esse padrão organizacional, ele resulta nessa configuração hexagonal que eu estava falando, que também é replicado na natureza em diversas situações, como nas colmeias das abelhas, nos ninhos das vespas. O hexágono ele é simplesmente a forma mais eficiente de agrupar muitos elementos no espaço, ocupando a maior área possível com menor gasto de material e de energia. E, além de Gaudí, outros dois grandes exemplos de arquitetos que aplicaram os estudos biomiméticos antes mesmo desse termo ser usado foram Frei Otto e Buckminster Fuller. O Buckminster Fuller ele se inspirou na estrutura de um radiolário, um protozoário marinho, para fazer a criação desse domo gigante, que foi super inovador. E ele foi o responsável por popularizar esse tipo de estrutura, que é o domo geodésico. E o Frei Otto ele ficou muito famoso pelas estruturas leves e tensionadas, que são inspiradas nas estruturas das teias de aranha, por exemplo. E ele também tinha uma forma muito peculiar de fazer maquete, que era com água e sabão. E aí ele cria essas superfícies, que são superfícies naturalmente criadas também, e depois ele replicava essas curvas da maquete no projeto dele, na arquitetura. E, de novo, hoje em dia, com softwares paramétricos, a gente consegue testar esses resultados de forma muito rápida e prática. E aí, esse é um exemplo de um brasileiro que também usou a inspiração dessas formas naturais matemáticas, que é o Sérgio Bernardes. Ele fez o pavilhão de São Cristóvão com essa cobertura que tem a forma de um paraboloide hiperbólico, e são 30 mil metros quadrados sem nenhuma coluna, graças a essa forma eficiente dessa superfície curva com dupla curvatura. Ele conseguiu isso. E também é a forma que está presente nas batatas Pringles. Então, muita gente chama também de Pringles para simplificar, porque paraboloide hiperbólico é um nome bem grande. E na natureza, a gente vê muito mais formas curvas do que retas. Só que mesmo assim, na construção, a gente insiste em criar superfícies planas e ângulos retos, que não são nada eficientes. Esse daqui é um exemplo que ilustra de forma muito simples também a eficiência das formas curvas, que se você pegar uma folha de papel e deixar ela reta aqui, ela simplesmente cai, né? Agora, se você deixar ela levemente côncava, ela já consegue resistir ao próprio peso, ela não cai, e ainda o peso de uma caneta.
E isso não foi porque a gente deixou o papel mais grosso, né? A gente não botou mais material aqui. A gente simplesmente curvou ele e essa curva trouxe resistência para essa estrutura. Aí aqui é uma outra citação que fala sobre isso, que é: as formas biológicas são influenciadas pela evolução, que por sua vez é guiada pela otimização, o que pode ser comprovado com as leis da matemática, física e mecânica. Ou seja, a natureza que está evoluindo há bilhões de anos, ela sempre busca a otimização, né? A gente aprende isso, inclusive, na escola, quando crianças. E, enfim, esse mesmo princípio é o princípio que existe nas folhas das plantas, das árvores. Essa geometria levemente côncava faz com que as folhas consigam basicamente flutuar no ar e ainda aguentar esforços como ventos, possíveis insetos. E o conceito da biomimética, ele foi popularizado só em 1997, com um livro da bióloga Janine Benyus. E, segundo a autora, ela diz que é uma nova ciência que estuda os modelos da natureza e se inspira neles para resolver os problemas humanos. Só que muitos autores defendem, na verdade, que a biomimética é algo intrínseco à humanidade. Na época dos nossos ancestrais, por exemplo, a natureza era a única coisa que eles tinham para usar tanto como inspiração, como matéria-prima também. Então, é algo que está na nossa genética, basicamente, porque nós somos seres parte da natureza também. A gente só veio se desconectando bastante ao longo dos anos e a gente precisa recuperar essa sensibilidade e esse olhar mais atento para a natureza. E aqui são alguns outros exemplos da biomimética no design. O velcro, por exemplo, foi inventado por um biólogo que observou o cachorro dele que ia para a natureza, ia para a selva, enfim, e aí voltava com essas sementinhas grudadas. E aí ele pegou essas sementinhas, botou no microscópio e viu que elas tinham pequenos ganchinhos nas pontas. E aí, com isso, ele criou o velcro, onde uma superfície replica essa superfície das sementes com os ganchinhos e a outra replica o pelo do cachorro. Aí, enfim, como eu estava falando, a biomimética ela é algo tão intrínseco que, com certeza, existem diversas invenções biomiméticas que passam desapercebidas, como o alicate, por exemplo, que é inspirado na pata de um caranguejo. A própria fundação de uma estrutura é inspirada na estrutura de uma árvore, porque a árvore ela cresce para cima, mas para isso ela precisa crescer para baixo também, que são as raízes. Então, a própria fundação em si já é algo biomimético. Esse daqui é o exemplo do Leonardo da Vinci também, da máquina voadora, claramente inspirado nas asas de um pássaro. E aí aqui são alguns experimentos que a gente começou a fazer, eu e os meus sócios, no México, quando a gente começou a desenvolver mais esse olhar para a biomimética. E aí a gente pegou, basicamente, elementos naturais, como folhas, criou uma pequena escala humana de massinha, e a gente posicionava isso de forma a simular como se essas estruturas naturais fossem arquitetura. Então, não sei, aqui, por exemplo, poderia ser uma saída de metrô. Aqui é a mesma folha, só que de cabeça para baixo, formando esse espaço que poderia ser um templo, por exemplo, um espaço multifuncional. Esse daqui é uma folha de babosa, que poderia ser uma ponte, onde o próprio piso e o guarda-corpo são uma coisa única, né? Tudo faz parte da estrutura. E aí depois a gente evoluiu esses experimentos a tirar só a foto e depois desenhar a escala humana e desenhar também o que a gente imagina como uma estrutura de bambu, por exemplo. Aí esse daqui, por exemplo, eram vários cogumelos que tinham no muro da nossa casa. E a gente também, parecia uma cidade, assim, tinham vários, né? Que é um trecho só, uma foto que a gente tirou e simulou essa construção também, de vários pavimentos.
se a gente vê, os próprios cogumelos, eles são maiores embaixo, nesse caso aqui, e eles vão diminuindo, né? Existe uma lógica formal. E esse daqui é uma foto que a gente pegou do Google, de um cupinzeiro, onde a gente simulou uma arquitetura vernacular. E todos esses desenhos de inspiração a gente posta no Instagram também, onde na legenda a gente fala um pouquinho mais sobre esses conceitos. E aí também a gente começou a observar os padrões nas plantas, por exemplo. E todas essas plantas, elas estavam muito próximas, na mesma rua, e cada uma tinha padrões geométricos diferentes. Então, esse daqui primeiro tem a simetria bilateral, esse daqui é o padrão de ramificação fractal, esse daqui é a espiralidade, e esse daqui é a simetria radial. E aí a gente pegou algumas fotos do Google para mostrar como esses mesmos padrões, eles se repetem em diversas escalas, em diversos elementos diferentes na natureza. Esse padrão de ramificação, por exemplo, está presente nos galhos das árvores, nas raízes das árvores. Aqui é um rio, por exemplo, é um rio congelado, que parece muito a estrutura de uma árvore. Aqui ainda é esse mesmo padrão. Isso daqui é a teia cósmica, ou seja, é um zoom out muito, muito out da visualização das galáxias. E isso daqui é um zoom ampliado milhões de vezes, simulando os neurônios. E isso é para mostrar como esses padrões eles se repetem desde a escala microscópica a macroscópica. E aqui é o padrão da espiralidade, muito presente em diversas conchas, por exemplo. Também presente no movimento do ar, que isso daqui é um furacão visto de cima. E as espirais, elas também estão presentes dessas formas com essas dinâmicas espirais. São várias espirais para um lado e várias espirais para o outro também. E esse é um padrão que a gente usa muito também na construção com bambu. Enfim, a geometria, ela está presente em basicamente tudo. Até, às vezes, no que a gente não vê, ela também está presente, como no som. Esses daqui são alguns padrões da simática, que é a ciência do som. E esses padrões, esse daqui é com água e luz, e esse daqui são com grãos de sal. E, basicamente, uma chapa está sendo vibrada a uma certa frequência, e cada frequência específica forma um padrão diferente. Ou seja, tudo é geometria, a natureza é geométrica. E esse daqui é um exemplo, isso daqui é um print de um código de Grasshopper, e esse daqui é a Laniakea. A Laniakea é o superaglomerado de galáxias, ao qual a gente pertence. Esse pontinho vermelho é a nossa galáxia, no caso. E, enfim, o Grasshopper, ele é, como eu falei, é um software paramétrico, ele é um plugin do Rhino, e ele é o software mais usado na arquitetura paramétrica, né? Ele é muito eficaz para criar essas formas orgânicas, para replicar esses padrões da natureza. E tem um autor que diz que com os softwares paramétricos, o computador ele deixa de ser uma mão eletrônica e passa a funcionar como um cérebro eletrônico. Era o que eu estava falando, a gente não vai modelar a forma final, a gente vai modelar o código que vai gerar a forma. E através desses algoritmos. É uma programação visual, isso. E, como vocês podem ver aqui, eles estão todos conectados. Cada caixinha dessa é um comando e cada fio desse é o que leva informação. Então, aqui dá para ver, por exemplo, que tem vários comandos diferentes conectados nos mesmos parâmetros. E aí, com isso, a gente consegue ter esse modelo que é dinâmico, que a gente consegue editar em tempo real, ver essas alterações em tempo real, só mexendo em alguns parâmetros. Enfim, o Grasshopper, ele foi por acaso, né, que isso daqui ficou parecido, mas é porque o Grasshopper, ele funciona dessa forma fractal também, como eu falei, que ele leva a informação. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Grasshopper, mostrando primeiro esse projeto, que foi meu projeto de graduação, chamado Tendas Ilê. Eram tendas itinerantes,
e elas tinham que ter flexibilidade em relação à forma. Então, ela poderia ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, enfim, ela poderia ter quantos lados fosse. E aí aqui, ela precisava ser assim para se adaptar a diferentes contextos, que eu já vou explicar, mas isso daqui é o comando de Grasshopper que eu criei para gerar essa geometria. E aí os inputs que eu preciso colocar aqui é só dizer quantas tendas eu quero e também quantos lados vão ter a tenda. Ou seja, se vai ser um quadrado, se vai ser um hexágono. E aí, esse comando daqui, ele gera tanto o 3D quanto as placas de compensado para o corte a laser. Porque essas peças são de madeiras fabricadas no laser. E essas placas, elas têm 2,20 metros, é o tamanho padrão dela. Então, independente de qual seja a forma da tenda, todas as peças, elas sempre vão ter 2,20. E isso está programado aqui dentro desse código. E, enfim, a tenda, ela ia com um manual de montagem também. E aqui é mostrando como acontecem essas variações. Por exemplo, o quadrado, triangular, e aqui é mostrando só esse parâmetro que eu estou alterando para gerar esses resultados. Aí esse daqui é um exemplo dela posta, dela hexagonal, só que posta de forma circular, né, criando esse pátio interno, num acampamento de refugiados de guerra. E aí esse daqui é num acampamento do MST, do Sem Terra, e dá para ver que é uma ocupação aqui muito mais linear que eu fiz. Eu primeiro usei o quadrado e coloquei um quadrado do lado do outro, porque os acampamentos do MST, eles normalmente acontecem na beira da estrada, então o único espaço que tem é uma faixa, né? Então eles são muito lineares entre as fazendas e a rua. Aí esse é um projeto da AIE, que é um telhado para uma creche pública, feito de bambu. E aqui eu vou mostrar também a aplicação do desenho paramétrico. Então, depois da gente modelar o código, a gente pode editar ele. E isso, normalmente, sempre é muito útil, né? Por causa de alguma coisa. Não necessariamente tudo, mas nesse caso daqui, especificamente, a gente projetou primeiro a curva começando aqui de baixo e subindo depois. E aí, a professora lá contou depois que os alunos conseguiam subir no alto desse muro, então que eles iam acabar conseguindo subir no telhado, se fosse daquele jeito. Então, foi por isso que a gente mudou e subiu aqui a curva. E isso daqui é mostrando a única coisa que eu estou alterando no código para conseguir todos esses diferentes resultados aqui, que é basicamente um gráfico. Essa curva desse gráfico é o que determina quanto cada peça vertical dessas cresce, formando naturalmente essa curva. Que é mostrando também, tipo, em relação à densidade dos materiais, a gente pode editar isso muito facilmente também. Aí esse daqui foi um projetinho inicial muito básico, mas para mostrar que no caso de uma simetria radial, por exemplo, a gente pode editar diversos parâmetros, inclusive a quantidade de entradas que tem essa estrutura, além da altura, da inclinação dos arcos. Aí esse é um exemplo de um projeto que eu trabalhei no escritório do Jaime Penha. E, enfim, não foi o caso desse projeto. Esse caso daqui, ele tem 6 entradas. Mas digamos que o cliente, no meio do projeto, falasse: não vou, acho que 6 não está muito legal, acho que 8 vai ficar mais legal, porque vai vir um caminho de outro lado, enfim, qualquer coisa assim. Na arquitetura convencional, isso normalmente seria um problema, você já está numa etapa avançada de projeto e tem que fazer essa alteração, porque basicamente teria que remodelar manualmente a forma inteira. Só que na arquitetura paramétrica, isso é só um parâmetro, então seria só um número que eu moveria para alterar a quantidade de lados. Claro que, para dar certo, o código tem que estar bem feito, né? Esse daqui é um projeto do Heart of School, que era da Green School de Toulon, é uma escola, né?
e era a principal construção da escola, onde iam acontecer os eventos, e é um modelo 3D também bem complexo, uma estrutura bem complexa, que tem muitos detalhes, e a gente só consegue ter esse nível de detalhe e precisão usando esses softwares, onde tudo encaixa, tudo está na posição correta, adequada. E esse daqui é um conceito chamado form finding, que ao invés de você modelar a forma final, você vai modelar um código que vai testar essa estrutura e alcançar naturalmente qual seria a forma mais eficiente. Isso daqui é o print do código, que está sendo feito só para gerar esse domo, e foi feito pelos engenheiros e otimizado por nós, pela equipe de arquitetos. Esse é um outro exemplo do Jaime Penha, é a Casa de Pensamento, na Colômbia, e a forma desse templo, é inspirada na geometria de um toroide. A geometria do toroide é a mesma geometria que tem, por exemplo, no campo eletromagnético, que possui em volta das pessoas, em volta da Terra, que consiste em diversos círculos posicionados de forma circular. E essa geometria, ela vem do campo eletromagnético, ela também se repete na natureza de diversas formas, inclusive em diversos vegetais, como nessa abóbora. Aí aqui é mostrando também a arquitetura paramétrica, tudo que a gente consegue editar, né, todos os tamanhos, a densidade da grid também. Essa grid é estrutural, então é muito útil poder editar a densidade dela de forma tão fácil assim, porque quando você está trocando, né, com um engenheiro, por exemplo, você consegue fazer todos esses ajustes de forma muito fácil no modelo. E esse daqui é um exemplo da Casa Lago, um projeto da IE. É uma estrutura toda de bambu também, com essas vigas treliçadas, que se repetem. Elas se repetem em diferentes tamanhos, o que forma também aquela curva que a gente vê do lado de fora. Aqui é um vídeo do modelo 3D, mostrando os detalhes, que até as cintas que amarram as vigas a gente modela também, né? E essa estrutura, ela é inspirada nas asas de um pássaro também. Ela tem duas grandes alas, onde de um lado é a ala social e do outro lado é a ala dos quartos, mais intimista. E essa forma está em perfeito equilíbrio, sendo atirantada. E esse é o modelo 3D estrutural. Vou passar aqui só para mostrar a comparação. Esse daqui é o modelo arquitetônico e esse é o modelo estrutural. Então, o modelo estrutural, ele é basicamente, tem todas as geometrias, tem toda a informação ali do modelo em si, mas não tem as espessuras. E normalmente os engenheiros que calculam estruturas paramétricas, eles usam a geometria assim, porque as formas, as curvas importam muito. Então, não é que nem calcular uma estrutura convencional, onde você vai calcular a distância entre os pilares e vai te dar a medida da viga. É diferente, cada caso precisa ser testado, e muitas vezes os engenheiros falam, por exemplo, essa curva daqui, se ela for um pouco mais acentuada, ela vai ficar mais eficiente, e a gente pode fazer todos esses ajustes. E aí aqui são exemplos para mostrar que a arquitetura biomimética, como eu falei inicialmente, ela pode ser feita inteiramente em concreto, por exemplo, ou em estrutura metálica, ou qualquer material. E aí, por isso que eu acredito que unindo esse conceito aos outros conceitos, a gente consegue uma arquitetura mais saudável, mais harmônica, mas também não quer dizer que isso daqui, essa estrutura de concreto do Félix Candela, não quer dizer que ela não é sustentável. Por exemplo, se comparada às estruturas convencionais, que usam uma laje de concreto muito mais grossa, isso daqui é uma estrutura sustentável, porque está fazendo economia de muito material, isso por causa da forma. Por causa dessas formas curvas com esses arcos catenários,
a quantidade que se usa de concreto é muito, muito fina. Então, enfim, não dá para determinar tudo assim, né? Tipo assim, isso é sustentável, isso é biomimético, tipo, são esses conceitos que eles se entrelaçam completamente entre si e se complementam. Maria, desculpa. Pode falar. Referente, você estava falando do cálculo das estruturas. Então, todos os edifícios que bem feitos, com essas curvas que a gente olha, bem trabalhado parametricamente, eles são calculados todos? Olha, a maioria dá para construir também, sem calcular, principalmente estruturas mais simples. Tudo depende de você ter um bom construtor também, que vai te garantir, que vai se garantir de conseguir construir aquilo. Então, mas, por exemplo, quando são essas estruturas muito ousadas, digamos, o construtor não vai querer se arriscar também, né? Então, o recomendado é fazer o trabalho de engenharia, sim. E até para tentar não sobredimensionar também as peças, né? Botar a medida exata e calcular adversidades que tenham no lugar, sejam terremotos, furacões, que às vezes você não consegue no feeling, né? Tipo, o construtor, ele trabalha muito com a intuição e com a experiência prática que ele tem, mas muitas vezes ele não sabe como é que vai ser quando aparecer um furacão de 250 km por hora. Mesmo. Beleza, mesmo, né? Sempre tem que ter o apoio técnico, né? Exato. Aí, Álvaro, agora você acha que dá tempo de eu entrar um pouquinho no bambu? Então, eu acho que a gente pode dar uma olhada, né? Também é interessante chegar lá. Já passamos por a parte paramétrica, a parte de software, né? Como ele fala. Agora, acho que, bom, podemos dar uma breve olhada, você acha? Beleza. Vamos lá. Então, arquitetura regenerativa, vernacular e bioconstrução. Eu vou explicar aqui de forma bem resumida, mas a arquitetura regenerativa é aquela que regenera e restaura os ecossistemas. Ou seja, quando constroem uma casa e essa casa é regenerativa, significa que o ecossistema onde ela está construída vai melhorar. Então, vai ficar mais biodiverso, a casa talvez vai produzir energia, enfim. A arquitetura regenerativa diz que a arquitetura sustentável é aquela que está aqui, no 0 a 0, que ela só sustenta. E fala que a arquitetura sustentável ela é só menos pior, né? Mas que a gente precisa ir além disso. Além de ter que restaurar tudo que a gente já danificou, o ideal é a gente coevoluir junto com a natureza e que a arquitetura tenha um impacto realmente positivo onde ela está. Muitos autores que falam sobre arquitetura regenerativa são europeus e americanos e também dizem que a arquitetura regenerativa é uma nova ciência, mas se a gente olhar para o passado e para o presente também, diversas culturas só conhecem essa forma essa relação com a natureza, que é de forma regenerativa. E a bioconstrução ela é uma releitura da arquitetura vernacular, só que incorporando novas tecnologias. E, Álvaro, eu reparei hoje que esse daqui é você, olha. Aqui, é você e o Rodrigo. Caramba, tá brincando aí, né? Não dava para brincar, beleza. Sim. Esses são alguns recortes de cursos de bioconstrução que eu já participei e mostrando como esses materiais eles são amigáveis, né? E eles convidam você a mexer com eles, a tocar neles, a sentir eles, diferentemente da construção convencional, que muitas vezes você precisa de várias proteções, porque tudo é tóxico, né? E mostrando como é, inclusive, amigável até para crianças e animais. E versátil também, que aqui no caso o bambu está sendo usado com essa pirâmide de jogo construída pelo Parque de Bambu.
México. E eu queria fazer um destaque ao bambu, porque ele facilita muito a arquitetura regenerativa. Porque o bambu, por si só, é uma planta muito regenerativa. Ela não é uma árvore, né? Então, para começar, quando você corta o bambu, você está só fazendo aquele bambuzal regenerar cada vez mais. Ele vai só crescer mais e mais. Então, enfim, é isso. Ele não provoca o desmatamento, simplesmente. Ele é uma moita gigante. E o ato de você usar ele vai fabricar mais material. Além disso, ele captura mais gás carbônico do que as árvores também. Isso daqui é um engenheiro Neil Thomas que falou, eu coloquei aqui, que ele faz uma comparação do bambu com o aço. E ele diz que o bambu tem uma coisa muito interessante comparada ao aço, que são essa forma que o bambu tem, porque o bambu ele tem os entrenós, e aí entre cada entrenó se forma essa superfície que se forma, ela é curva, ela tem dupla curvatura. Ela é uma curvatura anticlástica, ligeiramente, mas isso também confere mais resistência ainda ao bambu. Enfim, também já falei da versatilidade, da sismorresistência, da leveza. E além disso, o bambu que a gente usa na construção, que a gente tira do bambuzal, tem que ser o bambu que está extremamente maduro para ser usado na construção. São esses bambus que estão prontos. São esses que estão cheios de mofo no bambuzal, eles são os ideais para usar. Então, é o ciclo perfeito, porque se esses bambus eles continuarem no bambuzal, eles vão morrer e vão apodrecer, vai deixar o bambuzal feio. Então, simplesmente é um círculo perfeito. Aqui é mostrando a versatilidade do bambu, de novo. Esse foi um curso que a gente deu de mobiliário com bambu. E esse é um exemplo de outra estrutura da Grand School, que era a sala de aula do Kinder. E eu trouxe ele aqui para mostrar as diversas técnicas que são usadas com bambu nele. Então, por exemplo, para fazer essa viga perimetral curva aqui, isso daqui tinha uma equipe, né, dentro do projeto da Grand School, responsável por fazer todos esses protótipos e testes. E aí, essa viga consiste nesse bambu roliço central de guado velutina, que é uma espécie que tem a parede muito grossa, então é muito resistente. Aí fazem fincos nele, que é o que chamam de sangrar o bambu, para fazer a curvatura. Só que esses vincos eles não são vistos porque é tudo coberto com pequenas ripas de bambu. Tanto para reforçar essas partes que foram cortadas, quanto para poder chegar na espessura de viga definida pela engenharia. E esse daqui também são 2 exemplos de técnicas dessa viga essa viga que eu mostrei antes era com seção circular, né? Agora essa viga daqui é com seção retangular ou quadrada. Aqui é uma viga mais rústica, feita com as ripas de bambu, e essa daqui também com as ripas de bambu, só que as ripas de bambu passam por um processo maior. Essas vigas são um pouco mais processadas. As ripas elas são aplainadas na máquina antes de serem postas, para elas ficarem mais densas e resistentes. E como elas são mais finas também, elas ficam mais flexíveis e dá para a gente fazer essas vigas circulares. Essas vigas circulares, elas eram aqui para o alto dos domos. E aqui, mostrando mais uma vez a versatilidade do bambu, aqui ele está sendo usado como pin de bambu, né? Basicamente para essas conexões dessas vigas curvas. Aqui a gente tem são as mesmas vigas, também de guado velutina, e também são sangradas. Só que aí tem essas ripas que não só escondem esses vincos, como também dão mais resistência, né? E aqui é o bambu sendo usado como forro da estrutura também. Ou seja, essa parte daqui do forro, mais escura, é o bambu aplainado, que é o que a gente chama de esterilha de bambu, que é isso que a gente está vendo aqui.
Aqui é o bambu sendo usado, essa grid de ripas como fechamento para essas esferas aqui, com tela mosquiteiro também. Esse é um outro exemplo de arquitetura orgânica com bambu também, só que tem uma lógica um pouco mais convencional, mas ainda assim é uma forma completamente curva o resultado final, né? Esse daqui era o edifício da administração, da Green School também. Ele era um edifício que precisava ter muita área, tinha mais de 600 metros quadrados, e a gente não queria que ficasse uma construção muito massiva, né? Que se sentisse, assim, uma construção muito imponente e perdeu o contato com a natureza. Então, a gente usou a inspiração do corpo de uma serpente, ou seja, a gente fez essa construção que ela é mais alongada e curva, permitindo que houvesse uma maior superfície de contato nas fachadas, ou seja, que fosse mais conectado com o entorno e com esses jardins que a gente criou aqui dentro. Esse é o modelo 3D. Todos esses modelos 3D que eu mostrei até agora foram feitos no Grasshopper. E aí essa estrutura, ela consiste, eu estava falando que era um pouco mais convencional, porque ela consiste em bambus roliços retos, em sua maior parte, que são esses pórticos. E aí esses pórticos, eles são montados no piso e são posicionados daquela forma, de forma a formar aquela serpente. E aí, claro que tem a viga orgânica também, com forma orgânica que conecta isso tudo. Mas, enfim, é uma construção que é mais rápida de ser executada, esse tipo de construção, porque tudo é pré-fabricado assim no piso e depois só posicionado. E foi isso, foi esse recorte que eu trouxe aqui da parte do bambu. Obrigado, Maria Clara, obrigado. Uma maestra mesmo, né? Tudo que é o bambu, tudo que é o desenvolvimento. Acho que foi uma palestra, bom, que dá para seguir. Lembrando o magnífico, né, que é o magnífico que é o bambu para a bioconstrução, né? Assim que obrigado por sua entrega, por sua dedicação e por toda a sua energia. A gente aqui tem algumas perguntas, né? Acho que pode responder rapidamente, Maria. Claro, Álvaro. Claro. Aqui fala, até que ponto podemos simular os padrões naturais, né? Os padrões naturais, até que ponto podemos simular com o bambu e a parametria, né? Eu acho que até onde a sua criatividade te levar. Assim, é uma vertente que, como eu falei, ela está sendo muito explorada recentemente, né? E até mesmo no Instagram, cada hora eu vejo um projeto completamente diferente do outro, e acho muito interessante isso. O Grasshopper, ele é um programa matemático, 100% matemático, e a natureza é matemática. Então acho que é assim, sem limites. Mesmo, acho que então a construção, a arquitetura, acho uma parceria muito interessante, né? Com esses novos software e novos programas que a gente está mexendo, né? Para poder criar os espaços, né? Será muito longe que vai chegar a arquitetura e a tecnologia, né? Sim. Eu nem sei até onde a tecnologia vai chegar, né? Mas, assim, o que eu espero é que a gente use a tecnologia sempre de forma consciente e que, assim, no futuro a gente consiga criar cidades que pareçam mais florestas do que selvas de concreto, sabe? Casas que produzam energia, telhados verdes em todas as casas, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Incluso é uma coisa que ainda está começando, né? Eu acho que vão ter gerações para alcançar isso, mas esse começo está muito interessante, né?
Tem algumas dicas, Maria Clara, que você pode dar para a gente que está estudando arquitetura, para a gente que é gostosa da bioconstrução? Como ela pode seguir o caminho mesmo, né? Sim, a maior dica que eu posso dar em relação a isso é de buscar cursos de bioconstrução, inclusive futuramente no Pindorama, e voluntariados também. Assim, existe essa comunidade dos cursos assim, né, no Brasil e até, na verdade, mundialmente, no México também, na Ásia, e é a melhor forma de você começar a ter mais contato com isso, conhecer pessoas que estão nessa busca também, buscar voluntariados também para uma experiência ainda mais prática e imersiva. Inclusive, foi assim que a gente se conheceu, né? No voluntariado Foi lá assim, foi assim. Foi exatamente assim, a gente explorando, né? A gente pesquisando, procurando chegar aí. E, bom, é isso mesmo que faz a gente estar aqui hoje. Assim que, obrigado por sua maestria, Maria Clara, obrigado por tudo isso. Gente, se ainda não está seguindo a IGE Arquitetura, por favor, aí na tela temos o endereço, pode digitar e seguir para poder seguir apoiando toda essa evolução mesmo, né? Todo o trabalho evolutivo que vem fazendo tanto a IG como Maria Clara e muitos outros ponentes da bioconstrução. É bom, e também seguir tudo que sigue fazendo o Pindorama. Daqui para adelante vamos ter mais mais cursos presenciais, também vamos ter voluntariados. Gente, se por favor deixa seu endereço de e-mail no chat, no comentário, a gente pode ter o banco de dados para ir comentando para você tudo que está por vir. Esse é só o começo com essa palestra, uma palestra magistral da mesma maestra, assim que obrigado pela energia, né? Porque é a energia mesmo que você está botando aí, Maria Clara. Obrigadão. Sim. Muito obrigada, Álvaro. Sério, jamais imaginei quando a gente se conheceu lá nesse voluntariado do México, que agora você estaria simplesmente assumindo o Instituto Pindorama e promovendo esses eventos e essa parceria também. Muito obrigada pelo convite, pelo reconhecimento e pelo carinho também. Todo carinho mesmo, querida Maria Clara. Obrigado pela energia e vamos para frente. Seguimos aí, vamos lá. Obrigado a toda a gente que esteve presente. Então, até aqui chega essa palestra, primeira desse tipo. Vamos seguir, tá bom? Assim que boa noite e estamos presentes, gente. Valeu, Sim. valeu. Muito obrigada, gente, pela presença de todos e todas, e uma boa noite. Boa noite, boa noite.